Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo das obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. E, em especial, nós estamos avaliando e estudando a obra Luz do Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20º, O Consolador. Nessa obra, Amélia Rodrigues nos lembra de algumas partes do capítulo 14 de João, quando Jesus anuncia o Consolador. Então, como habitualmente nós fazemos, nós vamos ler essas citações evangélicas que a própria escritora e autora nos coloca, para em seguida fazer os nossos comentários de acordo com a abordagem que ela utiliza nessa obra. Então, João, capítulo 14, versículo 1, depois versículos 15 a 18 e, por fim, versículo 26. João 14, versículo 1. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, versículos 15 a 18. Se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É interessante porque Jesus, nessa passagem, faz um reforço sobre o compromisso dos apóstolos de seguirem perseverantes, seguindo os seus ensinamentos, cumprindo os seus ensinamentos, e dizendo que se nós guardamos amor por Ele, devemos demonstrar através da vivência do exercício do próprio amor. Em outras palavras, Jesus mais uma vez nos prova que o amor não é teórico, não é uma questão de palavras ou de uma expressão meramente oral, mas sim o amor ele é revestido da nossa tentativa na prática de vivenciá-lo dentro das nossas atuais possibilidades. Uma outra coisa interessante que ele nos diz é que rogará ao Pai para que o Pai nos conceda outro consolador. Então ele se coloca como um consolador à medida que o seu ensinamento de amor promove sim um lenitivo aos corações torturados pelas aflições, mas que ele pedirá ao Pai que nos mande um outro recurso que ficará permanentemente conosco. E aqui é uma dica que ele nos dá, como se esse outro consolador não fosse necessariamente uma pessoa humana. Porque uma pessoa humana, não obstante nós amemos, ela não ficará para sempre conosco, pelo menos não em estado encarnada no próprio corpo físico. Aquele corpo físico terá um tempo e passados aqueles anos de convivência, nós teremos necessariamente que, pelo menos fisicamente, nos apartar daquela pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer é que, em outras palavras, Jesus nos dá uma dica que provavelmente esse Consolador não é exatamente uma pessoa de carne e osso, mas uma ideia que não se apaga, que nos dá a entender que realmente é a própria doutrina espírita. E aí ele faz a citação do Espírito de verdade, para que fique para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Há muitas hipóteses que giram em torno do fato de quem seria o Espírito de verdade, mas nós preferimos acreditar que esse Espírito de verdade, na verdade, são as vozes do além-túmulo sintonizadas com o nosso inesquecível Rabi, que na verdade fazem parte dessa pleiade de espíritos responsáveis por atender
às questões formuladas pelo nosso amorável codificador da doutrina. E por fim, Jesus também nos adverte que o Consolador prometido ainda nos ensinará coisas que naquele momento a nossa maturidade psicológica, o aproveitamento e o adiantamento das ciências ainda não era suficiente para que nós pudéssemos entender. E ele diz ainda que cada coisa que for ensinada pelo novo Consolador fará com que a gente se lembre de tudo quanto ele disse. Ou seja, em outras palavras, que a filosofia do codificador estará calcada sobre os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. E Kardec faz questão de dizer isso de uma forma bastante expressa no prefácio, ou melhor, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a filosofia da doutrina espírita está toda calcada nos ensinamentos de Jesus. E aí Amélia Rodrigues, no seu texto irretorquível, vai dizer que se passa ali o ano 29, um ano de aflições torturantes para o coração majestoso de Jesus, e aí ela faz referência à Galileia, dos mais simples, dos pequeninos, que se entregavam com extrema pureza àquela mensagem evangélica, embora ainda não conseguissem depreender com profundidade a sublimidade daqueles ensinamentos, mas que já se permitiam ser tocados por essa mensagem linda, que não estavam presos no formalismo dogmático ou na vaidade intelectual dos doutores da lei, mas que em comparação, em compensação, a Judéia era muito torturante para o Cristo. Por todo lugar, os judeus, os doutores da lei, querendo encontrar Jesus em algum tropeço em relação à lei de Moisés, a lei então existente, evitando por todas as formas que ele efetivamente fosse reconhecido como o Messias. E em um determinado momento, Amélia Rodrigues vai dizer: ele percorria com os seus aqueles terrenos, sofrendo os preconceitos das gentes de espírito rígido nas observâncias do culto externo da fé e da lei, sem qualquer integração, porém, no espírito dos ensinos dos profetas e de Moisés. E aqui é interessante porque Amélia nos faz lembrar de que Jesus, em todos os seus ensinamentos, sempre condenou esse farisaísmo hipócrita. Uma das coisas que ele mais suscitou nos corações foi justamente esse sentimento de compaixão, de piedade, de misericórdia, uns em relação aos outros. Ele sempre condenou a insensibilidade humana. E é importante a gente refletir sobre como a vida, através da alternância dos papéis, através das experiências que nos coloca, ela sempre tenta nos arrastar para a posição do outro, a fim de que nós possamos, com este despertar, sermos beneficiados e também termos essa condição de nos sentir sensibilizados para ajudar, para a prática da caridade, da beneficência. E aí Amélia vai dizer que ele defrontara dificuldades, todavia amara e fruíra as venturas de receber o amor, de ternura e ingenuidade do povo. E aquele povo simples, embora necessariamente não o pudesse acompanhar nos raciocínios formidáveis, mas ela vai dizer: socorrem-se na dificuldade, compreendem-se na aflição. Em outras palavras, têm mais facilidade para viver a lídima fraternidade como Cristo veio ensinar. E aí ela vai dizer: sem os altos tirocínios e as armadilhas da astúcia intelectiva, eles amam prontamente e também prontamente se dão. Mas Jesus preocupava-se em relação ao futuro e por isso faz e reforça esse convite a todos os seus apóstolos para a vivência dos seus ensinamentos. Crede em mim, assim como crede no Pai. Se me amas, guardai os meus mandamentos.
Ou seja, não se esqueça de vivenciar esses princípios evangélicos sob pretexto algum, porque é por isso que eu vim e é por isso que eu pedirei ao Pai que envie também o Consolador prometido. E é interessante porque num determinado momento Amélia Rodrigues vai dizer: o amor até então era manifestação de fraqueza e covardia moral. Media-se a coragem do caráter do homem pelo rol dos seus hediondos crimes. A sua mensagem de amor e de perdão não encontraria ressonância senão através de muitas dores e de muitos séculos. Ainda hoje, passados mais de 2000 anos, nós ainda conservamos certa incredulidade, certa resistência para compreender a profundidade desses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já estamos melhores, pelo menos em parte, em relação daquilo que fomos, porque já conseguimos falar e nos sensibilizar com essa mensagem elevada, ainda que tenhamos todas as dificuldades naturais para vivê-la. E aí, através dessa doutrina abençoada, nós vemos a revelação por parte daqueles homens que habitaram a vida, de homens que nos antecederam rumo ao túmulo. Então, é uma mensagem que não está circunscrita num homem apenas, mas que está espalhada e difundida pelo mundo todo, o que é um argumento poderoso em relação à sua autenticidade. Amélia Rodrigues vai dizer: chegarão à Terra as forças invencíveis do mundo espiritual, contra as quais o homem reencarnado, equivocado e irrisório nada poderá. De fato, não conseguiu mais negar ou ignorar o fenômeno. E ela vai concluir dizendo o seguinte: aí estão soando as trombetas de além da morte, entoando advertências, repetindo os ensinos, restaurando a verdade. Escutemo-las na acústia do coração, essa voz que fala pela boca dos sempre vivos. É Jesus novamente ensinando. A espiritualidade superior que nos assiste, através da revelação, da terceira revelação, nos mostra de novo a vivência dos ensinamentos de Jesus. Para nós pode ser a última chance de despertar. As trombetas estão soando. Será que a gente já tem capacidade de ouvi-la e de nos colocar na prática desse doce mistério? Reflitamos, pois. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Jesus permitir.